Shalom, shalom, bom dia. Nós vamos continuar a leitura do Maná, finalizando o livro de Jeremias. A gente vai estar lendo hoje Jeremias de 40 a 42 e Isaías 24. Jeremias 40 diz assim: O Senhor dirigiu a palavra a Jeremias depois que o comandante da guarda imperial, Nebuzaradã, o libertou em Ramá. Ele tinha encontrado Jeremias acorrentado entre todos os cativos de Jerusalém e de Judá, que estavam sendo levados para o exílio na Babilônia. Quando o comandante da guarda encontrou Jeremias, disse-lhe: Foi o Senhor, seu Deus, que determinou essa desgraça para este lugar. Agora, o Senhor a cumpriu e fez o que tinha prometido. Tudo isso aconteceu porque vocês pecaram contra o Senhor e não lhe obedeceram. Mas hoje eu o liberto das correntes que prende as suas mãos. Se você quiser, venha comigo para a Babilônia e eu cuidarei de você. Se, porém, não quiser, pode ficar. Veja, toda esta terra está diante de você, para onde melhor lhe parecer. Contudo, antes de Jeremias se virar para partir, Nebuzaradã acrescentou: Volte a Gedalias, filho de Aicã, neto de Zafã, a quem o rei da Babilônia nomeou governador sobre as cidades de Judá. E viva com ele entre o povo, ou vá para qualquer outro lugar que desejar. Então o comandante lhe deu provisões e um presente, e o deixou partir. Jeremias foi a Gedalias, filho de Aicã, em Mispá, e permaneceu com ele entre o povo que foi deixado na terra de Judá. Havia comandantes do exército que ainda estavam em campo aberto com os seus soldados. Eles ouviram que o rei da Babilônia tinha nomeado Gedalias, filho de Aicã, governador de Judá, e o havia encarregado dos homens, das mulheres, das crianças e dos mais pobres da terra, que não tinham sido deportados para a Babilônia. Então foram até Gedalias em Mispá. Ismael, filho de Netanias, Joanã e Jonatas, filho de Cariá, Seraías, filho de Tanumete, e filhos de Efaí, de Netofate, e Jazanias, filho de Maacatita, juntamente com seus soldados. Gedalias, filho de Aicã, neto de Zafã, fez um juramento a eles e aos seus soldados: Não temam sujeitar-se aos babilônios. Estabeleçam-se na terra, sujeitem-se ao rei da Babilônia, e tudo lhes irá bem. Eu mesmo permanecerei em Mispá para representá-los diante dos babilônios que vierem a nós. Mas vocês façam a colheita das uvas para o vinho, das frutas e das olivas para o azeite. Ponham o produto em jarros e vivam nas cidades que vocês ocuparam. Quando todos os judeus que estavam em Moabe, em Amon, em Edom, e em todas as outras terras ouviram que o rei da Babilônia tinha deixado um remanescente em Judá e que havia nomeado Gedalias, filho de Aicã, neto de Zafã, governador sobre eles, voltaram de todos os lugares de onde tinham sido espalhados e vieram para a terra de Judá e foram até Gedalias em Mispá e fizeram uma grande colheita de uvas para o vinho e também de frutas de verão. Joanã, filho de Cariá, e todos os comandantes do exército que ainda estavam em campo aberto foram até Gedalias em Mispá. Ele disseram: Você não sabe que Baales, rei dos Amonitas, enviou Ismael, filho de Netanias, para matá-lo? Mas Gedalias, filho de Aicã, não acreditou neles. Então Joanã, filho de Cariá, disse em particular a Gedalias em Mispá: Irei agora e matarei Ismael, filho de Netanias, e ninguém ficará sabendo disso. Por que deveria ele fazer com que os judeus se reúnam a você, sejam espalhados e o remanescente de Judá seja destruído? Mas Gedalias, filho de Aicã, disse a Joanã, filho de Cariá: Não faça uma coisa dessas. O que você está dizendo sobre Ismael não é verdade. Um momentinho. Jeremias 41. No sétimo mês, Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama,
que era de sangue real e tinha sido um dos oficiais do rei, foi até Gedalias, filho de Aicã, em Mispá, levando consigo 10 homens. Enquanto comiam juntos, Ismael, filho de Netanias, e os 10 homens que estavam com ele, se levantaram e feriram a espada a Gedalias, filho de Aicã, neto de Zafã, matando aquele que o rei da Babilônia tinha nomeado governador de Judá. Ismael também matou todos os judeus que estavam com Gedalias em Mispá, bem como os soldados babilônios que ali estavam. No dia seguinte ao assassinato de Gedalias, antes que alguém o soubesse, 80 homens que haviam rapado a barba, rasgado suas roupas e feito cortes no corpo, vieram de Siquém, de Siló e de Samaria, trazendo ofertas de cereal e incenso para oferecer no templo do Senhor. Ismael, filho de Netanias, saiu de Mispá para encontrá-los, chorando enquanto caminhava. Quando os encontrou, disse: venham até onde se encontra Gedalias, filho de Aicã. Quando entraram na cidade, Ismael, filho de Netanias, e os homens que estavam com ele, os mataram e os atiraram numa cisterna. Mas 10 deles disseram a Ismael: não nos mate, temos trigo e cevada, azeite e mel escondidos no campo. Então ele os deixou em paz e não os matou com os demais. A cisterna na qual ele jogou os corpos dos homens que havia matado, juntamente com o de Gedalias, tinha sido cavada pelo rei Asa, para defender-se de Baasa, rei de Israel. Ismael, filho de Netanias, encheu-a com os mortos. Ismael tomou como prisioneiros todo o restante do povo que estava em Mispá, inclusive as filhas do rei, sobre os quais Nebuzaradã, o comandante da guarda imperial, havia nomeado Gedalias, filho de Aicã, governador. Ismael, filho de Netanias, levou-os como prisioneiro e partiu para o território de Amon. Quando Joanã, filho de Careá, e todos os comandantes do exército que com ele estavam souberam do crime que Ismael, filho de Netanias, tinha cometido, convocaram todos os seus soldados para lutar contra ele. Eles o alcançaram perto do açude de Gibeon. Quando todo o povo que Ismael tinha levado como prisioneiro viu a Joanã, filho de Careá, e os comandantes do exército que estavam com ele, alegrou-se. Todo o povo que Ismael tinha levado como prisioneiro de Mispá se voltou e passou para o lado de Joanã, filho de Careá. Mas Ismael, filho de Netanias, e 8 de seus homens escaparam de Joanã e fugiram para o território de Amon. Então Joanã, filho de Careá, e todos os comandantes do exército que com ele estavam, levaram todos os que tinham restado em Mispá, os quais ele tinha resgatado de Ismael, filho de Netanias, depois que este havia assassinado Gedalias, filho de Aicã, os soldados, as mulheres, as crianças e os oficiais do palácio real que ele tinha trazido de Gibeon. E eles prosseguiram, parando em Jeru-de-Quimã, perto de Belém, a caminho do Egito. Queriam escapar dos babilônios, estavam com medo, porque Ismael, filho de Netanias, tinha matado Gedalias, filho de Aicã, a quem o rei da Babilônia nomeara governador em Judá. Jeremias 42. Então, todos os líderes do exército, inclusive Joanã, filho de Careá, e Jezanias, filho de Rosaías, e todo o povo, desde o menor até o maior, aproximaram-se do profeta Jeremias e lhe disseram: por favor, ouça a nossa petição e ore ao Senhor, ao seu Deus, por nós e em favor de todo esse remanescente. Pois, como você vê, embora fôssemos muitos, agora só restam poucos de nós. Ore, rogando ao Senhor, ao seu Deus, que nos diga para onde devemos ir e o que devemos fazer. Eu os atenderei, respondeu o profeta Jeremias. Orarei ao Senhor, ao seu Deus, conforme vocês pedirem. E tudo que o Senhor responder, eu lhes direi, nada esconderei de vocês. Então disseram a Jeremias: que o Senhor seja uma testemunha verdadeira e fiel contra nós, caso não façamos tudo que o Senhor, o seu Deus, nos ordenar por você. Quer seja favorável ou não, obedeceremos ao Senhor, ao nosso Deus, a quem o enviamos, para que tudo vá bem conosco, pois obedeceremos ao Senhor, ao nosso Deus. 10 dias depois, o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias, e ele convocou Joanã, filho de Careá, e todos os comandantes do exército que estavam com ele, e todo o povo,
desde o menor até o maior. Disse-lhes então: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a quem vocês me enviaram para apresentar a petição de vocês. Se vocês permanecerem nessa terra, eu os edificarei e não os destruirei. Eu os plantarei e não os arrancarei, pois muito me pesa a desgraça que eu trouxe sobre vocês. Não tenho medo do rei da Babilônia, a quem agora vocês temem. Não tenho medo dele, declara o Senhor, pois estou com vocês e os salvarei e os livrareis das mãos deles. Eu terei compaixão de vocês e ele também terá compaixão de vocês. Ele lhes permitirá retornar à terra de vocês. Contudo, se vocês disserem, não permaneceremos nessa terra, e assim desobedecerem ao Senhor, ao seu Deus, e se disserem, não, nós iremos para o Egito, onde não veremos a guerra, nem ouviremos o som da trombeta, nem passaremos fome, ouçam a palavra do Senhor, ó remanescente de Judá. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, se vocês estão decididos a ir para o Egito e lá forem residir, a guerra que vocês temem os alcançará, e a fome que receiam os seguirá até o Egito, e lá vocês morrerão. Todos os que estão decididos a partir e residir no Egito morrerão pela guerra, pela fome e pela peste. Nenhum só deles sobreviverá ou escapará da desgraça que trarei sobre eles. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, como o meu furor foi derramado sobre os habitantes de Jerusalém, também a minha ira será derramada sobre vocês, quando forem para o Egito. Vocês serão objetos de maldição e de pavor, de desprezo e de afronta. Vocês jamais tornarão a ver este lugar. Ó remanescente de Judá, o Senhor lhes disse, não vão para o Egito. Estejam certos disso. Eu hoje os advirto que vocês cometeram um erro fatal quando me enviaram ao Senhor, ao seu Deus pedindo. Ore ao Senhor, ao nosso Deus em nosso favor. Diga-nos tudo o que ele lhes falar, e nós o faremos. E eu lhes disse, hoje mesmo, que o Senhor, o seu Deus, me mandou dizer a vocês, mas vocês não lhe estão obedecendo. Agora, porém, estejam certos de que vocês morrerão pela guerra, pela fome e pela peste, no lugar que vocês desejam residir. Isaías 24. Vejam, o Senhor vai arrasar a terra e devastá-la, arruinará sua superfície, espalhará seus habitantes. Será o mesmo para o sacerdote e o povo, para o senhor e o servo, para a senhora e a serva, para o vendedor e o comprador, para quem toma emprestado e quem empresta, para o devedor e o credor. A terra será completamente arrasada e totalmente saqueada. Quem falou essa palavra foi o Senhor. A terra seca-se e murcha, o mundo definha e murcha, definha os nobres da terra. A terra está contaminada pelos seus habitantes, porque desobedeceram as leis, violaram os decretos e quebraram a aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra e seu povo é culpado. Por isso, os habitantes da terra são consumidos pelo fogo, ao ponto de sobrarem pouquíssimos. O vinho novo vai-se e a videira murcha. Todos os que se divertiam gemem. O som festivo dos tamborins foi silenciado. O barulho dos que se alegram parou. A harpa cheia de júbilo está muda. Já não bebem vinho entoando canções. A bebida fermentada é amarga para os que a bebem. A cidade vã está em ruínas. A entrada de cada casa está fechada. As ruas clamam por vinho. Toda alegria chegou ao fim. Toda celebração foi eliminada da terra. A cidade foi deixada em ruínas, sua porta feita em pedaços. Assim será na terra, entre as nações, como quando se usa a vara na oliveira ou se buscam os restos das uvas após a colheita. Erguem as vozes, cantam de alegria, desde o ocidente aclamam a majestade do Senhor. Deem glória, pois, ao Senhor no Oriente, e nas ilhas do mar exaltem o nome do Senhor, o Deus de Israel. Desde os confins da terra ouvimos cantarem, glória seja dada ao justo,
Mas eu disse, que desgraça, que desgraça. Ai de mim, os traidores traem, os traidores agem traiçoeiramente. Pavor, cova e laça o aguardam, ó habitantes da terra. Quem fugir ao grito do terror cairá na cova. Quem sair da cova será pego no laço. Abertas estão as comportas dos céus. Tremem os alicerces da terra. A terra foi despedaçada, está destruída, totalmente abalada. A terra cambaleia como um bêbado, balança como uma cabana ao vento. Tão pesada sobre ela é a culpa de sua rebelião que cai para nunca mais se levantar. Naquele dia, o Senhor castigará os poderes em cima nos céus e os reis embaixo na terra. Eles serão arrebanhados como prisioneiros numa masmorra, trancados numa prisão e castigados depois de muitos dias. A lua ficará humilhada e o sol envergonhado, pois o Senhor dos Exércitos reinará no Monte Sião e em Jerusalém, glorioso na presença de seus líderes. Amém. Amém, Mazinha, glória a Deus. Obrigada, querida. Palavra forte é essa hoje, nessa manhã, hein? Muito forte, meu Deus. Vamos lá. Tá preparado? Vai ser forte, hein? Meu Pai, o Senhor já liberou aí coisas tremendas sobre nós nessa manhã, chaves que o teu Espírito já captou. Então, vamos entender um pouquinho melhor aqui. Vamos juntos analisar Jeremias 40 ao 42, rapidamente, e vamos fazer uma associação com Isaías 24, que tem tudo a ver com essa porção. Então, aqui, a gente está num contexto onde Jerusalém, aproximadamente 586 anos antes de Cristo, Nabucodonosor, lembram? Que era o rei da Babilônia, ele ali invadiu Jerusalém, destruiu lá o templo, levou o povo cativo. Nabucodonosor deixou Gedalias como governador sobre o remanescente, aqueles que ainda ficaram na terra. E quem que era Gedalias, né? Quem era Gedalias? Ele era um governador judeu que Nabucodonosor colocou para administrar ali aqueles que tinham ficado em Judá após a destruição de Jerusalém. Só que ele foi assassinado, né? Gedalias foi assassinado por Ismael, que era um membro da família real e que vivia e que via a liderança ali de Gedalias como uma traição e como uma colaboração aos babilônios. Entenderam? E aí ele foi lá e assassinou Gedalias. E aí o povo estava ali num contexto, né, de medo por conta desse assassinato, com medo que os babilônios fossem retalhar eles por conta do que tinha acontecido, né? E era aquela situação ali de caos, e parece que é aquela coisa, né? Ó, o negócio tá tão ruim que não dá para piorar, quando você vê o negócio, o trem piora. Era mais ou menos essa situação aqui que o povo estava vivendo, certo? Mas aí o que acontece? A gente fazendo um resumo aqui, o povo estava totalmente vulnerável, né? Após esse assassinato aí de Gedalias. E temendo essa retaliação babilônica, eles procuram o profeta Jeremias
para consultar Jeremias, né, para consultar a Deus, para o profeta falar com o pai se eles poderiam fugir para o Egito. E aí, nesse contexto aqui, a gente tem um versículo no Jeremias 42, 6, que é algo muito forte. E nós vamos falar um pouco mais sobre esse versículo. Só que, depois que eles falam, conversam com Jeremias, e eles falam essa frase forte, que a gente vai dar uma analisada nela agora, após 10 dias de espera, Deus dá uma resposta que foi clara, certo? Bem clara, e foi contrária ao desejo do povo. Porque, na verdade, eles foram perguntar para Jeremias, mas eles já tinham decidido no coração deles o que eles queriam, né? Sabe quando você vai lá conversar com o seu líder, quando você vai pedir uma direção de Deus, mas, na verdade, o seu Deus interno, o seu eu, que é o seu Deus, já decidiu o que quer fazer. Então, meio que você vai ali, né, só de forma aparente ali, fazer uma média, né? Mas aquilo ali no teu coração já estava decidido. E a gente vê aqui, claramente, isso acontecendo, e no capítulo de amanhã a gente vai ver, no capítulo 43, a gente vê o resultado disso aí, do que a gente leu hoje, tá? Então fica ligado, porque amanhã você vai entender o desfecho. Mas o fato é que a resposta de Deus foi clara, e a resposta de Deus foi contrária ao desejo daquele povo. Por que que foi contrária? Porque Deus, ele vê o que você não vê. Deus, ele vê lá na frente coisas que você não vê. Simples assim. Então, a resposta contrária de Deus era para preservar o povo. Então, Deus falou que era para eles permanecer na terra prometida, onde ele mesmo, o próprio Deus, iria proteger eles, iria abençoar eles. Mas se eles fossem para o Egito, eles iam enfrentar exatamente aquilo que eles temiam. Eles iam enfrentar a espada, eles iam enfrentar a fome, a pestilência, tudo que eles tinham medo. Se eles saíssem da geografia de Deus, se eles saíssem da cobertura de Deus, se eles saíssem ali daquilo que Deus estava orientando eles, eles iam viver exatamente aquilo que eles temiam. E aí, a resposta deles, né, é muito interessante. Eles falam assim, Jeremias 42, 6. Quando eles vão consultar o profeta, né? Antes de Deus responder, antes dos 10 dias, vamos rebobina a fita aqui agora. Antes de Deus responder, eles foram falar com Jeremias, e aí eles falaram assim para Jeremias, Jeremias, quer seja bom, quer seja mal, nós obedeceremos à voz do Senhor nosso Deus. Certo? Primeiro, aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, 42. Eles falam que eles vão obedecer à voz do Senhor, quer seja bom ou quer seja mal, tá? Não, vamos obedecer. Quer seja bom, quer seja mal. Vamos pegar aqui no 42. Vou abrir junto com vocês aqui. 42.
Aí eles falaram assim, ó, no 3 eles falaram assim, ó, Jeremias, ore ao Senhor, ao seu Deus, que nos diga para onde devemos ir e o que devemos fazer. E aí o profeta Jeremias respondeu, eu os atenderei. Orarei ao Senhor, o seu Deus, conforme vocês pediram. E tudo que o Senhor lhe responder, eu direi, e nada esconderei de vocês. Então eles disseram a Jeremias, que o Senhor seja uma testemunha verdadeira, fiel contra nós, caso não façamos tudo o que o Senhor, o seu Deus, nos ordenar por você. Aí vem esse versículo. Quer seja favorável, quer seja bom, ou não, quer seja mal, nós obedeceremos o Senhor ao nosso Deus, a quem enviamos para que tudo vá bem conosco, pois obedeceremos ao Senhor, nosso Deus. Certo? Foi isso que o povo falou. Quer seja bom, quer seja mal. Então, aqui, esse texto, né? O povo fala no momento que eles estão numa situação extremamente crítica. Jerusalém destruída, templo em ruínas, Gedalias assassinado, medo da retaliação babilônica, né? E eles ali eram remanescentes e eles estavam considerando fugir para o Egito por causa de toda aquela situação. Então eles estão numa situação de vulnerabilidade, desespero. Corre para onde? Aí vai, aí procura o líder, aí procura o profeta. Já viu essa história? Eu já. E aí o que acontece? O povo fala, não, o que o Senhor falar eu vou fazer. Só que, tragicamente, a gente vai ver que o povo não cumpre essa promessa. No próximo capítulo, a gente vê, né, a forma como eles reagem depois que Deus fala através da boca de Jeremias. Mas esse versículo específico, quer seja bom, quer seja mal, quer seja favorável ou não, representa aqui, queridos, o mais alto nível de fé. Certo? Esse aqui, essa palavra, quer seja bom, quer seja mal, representa o mais alto nível de fé. É o amor a Deus incondicional. É uma confiança que transcende as circunstâncias. É uma aceitação. É uma aceitação do plano de Deus, do propósito de Deus, da jornada que Deus traçou. Aqui a gente vê que ele traz dentro da possibilidade das escolhas humanas, dentro do livre-arbítrio, né, você escolher buscar a vontade de Deus. Reconhecer que Deus pode responder de qualquer forma. Reconhecer que Deus pode te dar um sim, como Ele pode te dar um não. E reconhecer que esse não, ele é bom para você. Porque a palavra fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, o não de Deus, ele é bom para você, ainda que aos seus olhos você não veja. E ainda que o teu entendimento extremamente limitado não alcance. Mas você falar isso, quer seja bom, quer seja mal, obedeceremos ao Senhor, representa de fato o mais alto nível de fé e de confiança. É você prometer obedecer independente da resposta. Só que o ponto-chave não é só você falar isso com a boca, você declarar isso da boca para fora. Porque é exatamente o que o povo de Israel fez ali. Mas é você viver isso. E nós vemos isso na pessoa de Yeshua HaMashiach. Onde o remanescente ali de Judá, aqueles que ainda estavam ali em Jerusalém, onde eles falharam e Yeshua triunfou. E Yeshua fala assim, Pai, se quiseres, Pai, passa de mim esse cálice.
Ele não queria beber ali, naquele momento, ele estava ali em extrema aflição, suando sangue. Ele fala: Pai, se tu quiseres, passa de mim desse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Quer seja bom, quer seja mal, quer seja favorável ou não. A gente vê em Filipenses 2:8 a obediência até a morte de Yeshua. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Morte de cruz, ou seja, não foi qualquer morte, né? Morte de cruz. Então a gente vê em Yeshua a submissão total à vontade do Pai. Uma confiança em todas as circunstâncias, uma obediência mesmo quando não compreendemos. É muito forte, queridos, esse versículo, isso é muito forte. E o Senhor está falando com você especificamente. É no seu CPF, é você mesmo que o Senhor está falando. Sobre nós entrarmos num patamar, num nível de fé ainda mais profundo no Senhor. É literalmente a gente agradecer o Senhor, agradecer mesmo, não só da boca para fora. É isso que você precisa entender. Não há máscaras diante do Senhor. Não adianta você expressar, você falar alguma coisa e o teu coração ser contrário. E internamente aquilo ali, né, ser algo que é apenas palavras que você está falando. Através de uma máscara. Mas é a gente bem dizer, adorar o Senhor, tanto nas alegrias quanto na tristeza. Você imagina um nível de fé assim? Você acha que é possível um nível de fé assim? É totalmente possível. É totalmente possível. À medida que você for se entregando e confiando no Senhor, e entendendo o caráter dele, entendendo que tudo que ele faz é bom, independente daquilo que você vê. Ele vê o que você não está vendo. E você pedir, Senhor, aumenta a minha fé, aumenta a minha confiança. E permitir o Senhor trabalhar em você. Você vai desfrutar desse nível. A techuvá, ela é muito importante nesse processo. O arrependimento diário. Porque ele aceita a disciplina divina. Aquele que tem um coração fechado para a disciplina, ele nunca vai experimentar isso. Aquele que não consegue fazer o techuvá, aquele que sempre quer se justificar, aquele que sempre quer colocar a culpa em alguém, aquele que sempre se vitimiza, ele não consegue experimentar e entrar no nível de fé desse. Por isso que o arrependimento ele tem que estar juntinho aqui, ó, com a tua vontade, com a tua busca. Porque se você está acostumado todo dia a fazer o techuvá, todo dia buscar, Senhor, falhei aqui, preciso me arrepender aqui, aceito a tua correção aqui, aceito a tua disciplina aqui. Aí esse versículo vai ficando mais claro para você. Quer seja favorável ou não, quer seja bom ou mal, a resposta dele. Então, na caminhada, você vai ficando mais disposto a aceitar o não de Deus como resposta. Entende? Você vai começar tendo uma maturidade espiritual de reconhecer que nem sempre nós vamos entender os caminhos de Deus. Isso é maturidade espiritual, queridos. E isso não pode mudar o meu amor por ele. Pelo contrário, isso tem que aumentar ainda mais o meu amor por ele. É manter a fé, a perseverança, mesmo quando as circunstâncias são adversas, né? Lembra, semana passada a gente falou sobre ter consistência. E isso também vem para nós nessa manhã como uma advertência. Por quê? O povo estava ali numa situação de aperto. Então é muito fácil você prometer obediência quando você está buscando algo de Deus.
Quando você está precisando de algo dele. Aí é fácil você prometer obediência. Mas a verdadeira prova, ela vai vir quando a resposta não é o que você esperava. Que você, às vezes, fantasia uma coisa na sua mente e você quer que Deus valide aquilo ali. Você cria na sua mente uma realidade de um escape, do seu time, do momento que você quer que as coisas aconteçam, da forma que você quer que as pessoas correspondam a você. Você cria uma fantasia na sua mente e quando você recebe, olha, não é por aí, meu filho. Não é bem assim, meu filho. Aí é a tua verdadeira prova de como que você vai reagir. Porque a nossa integridade, ela é testada na implementação, não na declaração. Vou repetir isso. A nossa integridade, ela é testada no momento de implementar a orientação que a gente recebe. Entendeu? A nossa integridade, ela é testada na implementação, não apenas na declaração. Pegou? Não tenha dúvida que você vai ser testado. Não tenha dúvida. Então, esse versículo, essa fala aqui do povo, ela é a essência da verdadeira fé. Submissão total a Deus. Esse é o modelo que o nosso mestre, Yeshua HaMashiach, deixou para nós. O nosso mestre deixou esse modelo como cumprimento perfeito dessa obediência. Entende? Então, olhando aqui para esse contexto, o povo promete, né? Foi lá procurar Jeremias, sabia que Jeremias era um homem de Deus, foi lá, Jeremias, a gente quer ouvir, e o que o Senhor falar, a gente vai fazer, que o Senhor seja testemunha entre nós, aquela coisa, né? Aquela intensidade emocional, aquela... Aí eles falaram, quer seja bom, quer seja mal. Só que a gente vai ver amanhã que o povo rejeitou o não de Deus, que veio através da boca de Jeremias, e eles acusaram Jeremias de mentir. O líder ainda tem que passar dessa, gente, entendeu? Então, você que é líder, vai vendo, vai vendo. Se você já passou por isso, querido, é isso aí. Faz parte do rol dos que são chamados à liderança. Entendeu? Você vai buscar Deus, você vai orar a Deus, você vai dar a direção. E ainda vai ter gente que vai ainda te acusar que você está mentindo. Ainda tem gente que ainda vai sair falando mal de você, vai ficar com raiva de você. É isso aí. E dá glória. Dá glória. Esse é o rol daqueles que são chamados. Entendeu? Mas a nossa obediência, a nossa vitória não depende de homens. Glória a Deus, aleluia! Oh, glória! Porque aquele que nos comissionou é fiel para nos sustentar e nos levar até o alvo do propósito. É isso que importa. É isso que importa. E Jeremias estava ali firme e forte no propósito. Então a gente segue. A gente segue. E aí o que aconteceu? O povo acusa Jeremias de mentir e ó, vai para o Egito. Então, eles demonstram que as palavras piedosas deles, as palavras, quer seja mal, quer seja bom, nós fazemos, eram palavras vazias. Porque quando foram confrontadas com uma resposta que contrariava
os próprios planos deles. Eles demonstraram ali a verdadeira intenção do coração deles. Entende? Então, queridos, pega isso essa manhã, porque isso aqui serve como um espelho profético para você mesmo, para você. Essa palavra não é para outra pessoa. Não fica pensando, fulano tem que ouvir. Não, Deus está falando com você. Deus está falando com você. Deus está falando comigo. É com nós mesmo que estamos aqui recebendo essa porção forte. Não é leitinho. Hoje é caldo grosso. Aqui mostra aqui um espelho profético para a nossa própria tendência de ficar buscando confirmação de Deus para as nossas decisões já tomadas. Entendeu? Porque você às vezes quer buscar a decisão de Deus, mas você já tomou a sua decisão, já está no seu coração. E o que a gente deveria fazer? Buscar genuinamente se submeter à vontade do Eterno. Aqui você demonstra, querido, a verdadeira diferença entre uma religiosidade superficial, sabe, aquele religioso que tem cara de religioso, roupa de religioso, fala de religioso, mas é extremamente vazio por dentro. Não ama o Pai. Não dá ouvidos à sua voz, não faz o que ele fala. Essa é a diferença entre uma religiosidade superficial para a verdadeira emuná, para a verdadeira fé, para a verdadeira confiança no Senhor, para o verdadeiro amor no Senhor, para a verdadeira entrega na paternidade e cuidado de Deus, mesmo quando os seus caminhos não fazem sentido para a nossa compreensão limitada. É sobre isso. É sobre isso, queridos. Para finalizar, fazendo um alinhamento com Isaías 24. Qual foi a palavra deles? Em Jeremias, quer seja bom, quer seja mal, obedeceremos. Palavras tão bonitas, palavras poderosas, na verdade se transformaram em mentira quando Deus ordenou que eles permanecessem na terra, que eles permanecessem na geografia, que eles permanecessem onde o Senhor os estabeleceu, os plantou, ao invés de fugirem para o Egito. Então, o remanescente de Israel ali prometeu o quê? Submissão total. Mas, quando a resposta contrariou os desejos deles, eles escolheram a desobediência. E aí, quando a gente olha para Isaías 24, a gente vê se cumprindo aqui a consequência da desobediência. Interessante quando você vai ler em Isaías 24:5, está escrito assim, ó. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgrediram as leis, mudam os estatutos, quebram as alianças eternas. Meu Deus, chega aqui a me arrepiar. Vocês lembram quando o Senhor fala, através da boca de Jeremias, que nós lemos hoje? Deus estava falando que eles, né, indo para lá, aqui ó, no finalzinho, vou ver se eu pego aqui para vocês, para falar exatamente o texto. Olha só o que o Senhor fala. O Senhor falando através da boca de Jeremias, né? Que se eles fossem para Israel, eles iam morrer pela guerra, pela fome, pela peste. E aí ele fala assim, ó.
O meu furor será derramado sobre os habitantes de Jerusalém, a minha ira será derramada quando forem para o Egito. Aí, olha o que ele fala, gente, meu Deus do céu. Vocês serão objeto de maldição e de pavor, desprezo e afronta. Vocês serão objeto de maldição. Ou seja, eles acabaram amaldiçoando a terra do Egito. Você está entendendo? A pessoa que está na desobediência, na geografia errada, pegou? É que nem Jonas. Lembra de Jonas? A associação da palavra aqui. Jonas estava lá no barquinho, gente. O povo estava lá numa nice. Estava lá tranquilo, estava lá numa boa. E por causa de Jonas, na geografia errada, na desobediência, quase mata todo mundo do barco. E aí a gente olha aqui em Isaías. Na verdade, a terra está contaminada. Gente, olha aqui, ó. Chega a arrepiar. A terra está contaminada por causa dos seus moradores. Olha isso, gente. Por causa dos seus moradores, porque eles transgrediram as leis, mudaram os estatutos e quebraram as alianças eternas. Então, a gente vê aqui que esse versículo de Jeremias, ele expõe a tendência do homem de quebrar seus pactos com Deus, quando a sua vontade não se alinha com o seu plano. Olha como é forte. Faz uma análise agora na tua vida. Porque quantas vezes tu pediu para Deus falar e tu fez o contrário do que ele falou? E aí, Isaías 24 revela, sabe o quê? A consequência do universo, a consequência cósmica da infidelidade. Gente, quando Abel foi morto por Caim e o sangue dele caiu sobre a terra, Gênesis fala que a terra clamava ao Senhor. E Deus fala com ele, com Caim, o que tu fizestes com teu irmão? Porque o sangue dele está clamando desde a terra. Então a terra geme sob o peso da traição humana. Gente, isso é muito forte. Isso é muito forte. Entenda, queridos. Você que está aí, seu CPF, seu nome, você, eu, somos chamados para ser diferentes. Onde Israel falhou em manter a sua palavra, nós devemos viver a verdadeira obediência. Que essa palavra venha estremecer as tuas estruturas. Que essa palavra ela venha nessa manhã abalar as tuas estruturas, para que você tenha um posicionamento diferente a partir de hoje. Para que você seja parte da restauração que é profetizada. Há uma restauração do Senhor sobre a terra, toda a terra será restaurada, o reino será implementado, que você seja parte desta restauração profetizada, ao invés de ser aquele que contribui para a contaminação da terra, trazendo através de promessas vazias ao eterno, através de pactos quebrados diante do Eterno, alianças quebradas diante do Eterno. Que você seja aquele que faça parte da restauração, através de uma vida alinhada com Deus, comprometida, uma vida de consistência, uma vida de aliança, uma vida de fidelidade ao Senhor. Que você, com a tua vida, proclame isso, eu sou fiel, e seja o sim dele para a minha vida, ou seja, o não dele para a minha vida, eu verdadeiramente obedecerei, e não tem conversa fiada, e não tem o que me faça mudar dessa situação. Eu obedecerei, eu serei fiel, como diz em Apocalipse. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da... Escreve aí no chat ou abre o áudio. Fala aí. Ser fiel até a morte
e dar-te-ei a coroa da... Vamos lá, gente. Vida. Vida. Ser Vida. fiel até a morte. Isso. Dar-te-ei a coroa da vida. Isso, é isso. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. A vida, queridos, é tudo, tudo, é toda a plenitude que nós temos no Pai. É a resposta, é tudo que nós precisamos dele. Então, ser fiel até a morte. Seja o teu sim à obediência de Deus. Quer a resposta dele seja sim ou seja não. Não interessa. Eu vou até o fim. Eu vou seguir a minha carreira, assim como Paulo. Completei a carreira, guardei a fé. Tem mais uma. Quem lembra aí? Combati um bom combate. Isso, Leir. Combati um bom combate. É essa. Essa aí, Leir. É isso aí. Combati o bom combate, gente. É a nossa guerra diária. E a maior dela, sabe onde acontece? No teu interior. É você lutar contra a sua carne. É você falar que teu espírito governa, teu espírito anseia estar conectado com o Espírito de Deus. É você combater esse bom combate, guardar a fé. Essa é a fé verdadeira. A fé incondicional no Senhor. Né? Combater o bom combate. Guardar a fé e completar a carreira. Completar quer dizer ir até o final. Não é você que decide quando é o final. Entendeu? Não é você que decide quando é o final. É ele que decide. Então, vai até o fim. Vai até o fim. Porque há uma recompensa já liberada. Isso aqui eu não falo para trazer emoção para você, para aliviar, entendeu? O meu objetivo não é aliviar nada. Meu objetivo é trazer a verdade nua e crua. É trazer a palavra. É trazer sem fermento. É trazer como ela é, porque ela é maravilhosa como ela é. Mas está escrito que há uma recompensa. Está escrito que há uma recompensa para aqueles que permanecem até o fim, para aqueles que são consistentes. Há uma coroa da vida te esperando. Na verdade, nós temos 4 coroas. Tá? Então, queridos, vale a pena. Vale a pena ser fiel, ser verdadeiramente fiel. Que Deus te abençoe e nos vemos amanhã com a graça do Eterno. Em nome de Yeshua HaMashiach, excelente, abençoado dia. Shalom, shalom. Manda essa mensagem para alguém. Vai lá, pega o linkzinho que está lá no grupo do Maná e compartilha. Clica lá nos comentários, tá? Gente, valorizem o Maná, porque está acabando. Está acabando, tá? Só vai até dezembro. Shalom, shalom. Bom dia.